Este é mais um webinar de Crivelli Advogados. Hoje nós vamos discutir a manipulação política a qual estão sendo submetidas as forças de segurança pública brasileiras. Nós temos aqui um convidado que conhece muito profundamente esse tema, que é o Luiz Alexandre Souza da Costa. O currículo do Luiz Alexandre é absolutamente surpreendente e ele tem doutorado em ciência política pelo IESP, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que eu sempre faço questão de lembrar que é o sucedâneo, né, do IUPERJ. É uma das organizações mais tradicionais de pesquisa do Brasil, mais respeitada, inclusive internacionalmente. Ele é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Federal Fluminense, especializado em Direito e Processo Penal pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Sociologia pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito Militar pela Escola Paulista de Direito, pós-graduado em Direito Administrativo pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes, pesquisador do Laboratório de Estudos de Política de Defesa e Segurança Pública, professor de Direito Militar no Instituto Venturo, professor de Direito Militar nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais da Escola Superior da Polícia Militar, professor de Direito Processual Penal Militar para o curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar de Dom João VI, professor de investigação criminal no curso de investigação e perícia da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ingressou na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em 1997 e está na reserva no posto de major. Seja bem-vindo, Luiz Alexandre. Luiz Alexandre, a tua presença aqui é fruto do regime democrático, Luiz Alexandre. Eu entrei no Largo São Francisco em 1977. Eu jamais pensei que fosse entrevistar um professor de Direito Militar. Portanto, é uma satisfação recebê-lo aqui para conversarmos a respeito desse momento que nós estamos vivendo e acho que, repetindo a ideia, a democracia aqui nos colocou frente a frente nas câmeras. Com certeza, né, Luiz Alexandre? A palavra é sua. Não, com certeza. Agradecer aqui ao Erickson Crivelli pela possibilidade de participação. É um prazer estar aqui com todos, podendo debater nesse momento tão crítico, né, para a nossa democracia, algo que não acredito, sou relativamente novo, peguei a ditadura militar, mas era criança ainda. Eu não acredito que a gente pensasse que a gente iria voltar a ver o que a gente está vendo agora, né? Nem os militares pensavam, nem os civis pensavam. A gente achou que tinha uma democracia mais firme. Então, antes de você começar a sua exposição, é só apresentar aqui também, temos um convidado especial, que é o Sérgio Ali, que é jornalista de formação, tem larga experiência tanto em redações como é editor também de livros, hoje dirige uma editora. Seja bem-vindo, Sérgio. Se você quiser fazer alguma apresentação pessoal sua, por favor, fique à vontade. Você também tem um currículo enorme, eu teria que ficar aqui mais uns 5 minutos, por favor. Você quer fazer alguma observação antes de eu devolver a palavra para o Luiz Alexandre? Só cumprimentar o Luiz Alexandre, boa noite, boa noite a todos. Eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em movimentos sociais, também trabalhei em governo, eu fui do primeiro governo Dilma, trabalhei na Secretaria Geral com o ministro Gilberto Carvalho, isso me deu alguma experiência, alguns episódios que a gente viveu de relação subordinação da IPM, então talvez possa ilustrar um pouco a reportagem. Ô Sérgio, acho que você continua com problema com o som, está cortando um pouco, mas eu vou passar a palavra para o Luiz Alexandre. Enquanto isso, você quiser apoio aí do Renan,
ou para a Ana Paula, através do WhatsApp, para ver como é que fica. Porque eles têm, o Renan acho que tem algum equipamento aí para medir a qualidade do som. Eu vou passar a palavra para o Luiz Alexandre. Então, Luiz Alexandre, você desculpa a interrupção, mas eu precisava apresentar aqui essa figura fantástica que é o Sérgio Ali, que hoje está conosco aqui, um convidado também muito especial. Então, Luiz Alexandre, agora eu devolvo em definitivo até que você faça aí as considerações que acha necessárias. Só ressaltando que eu comentei com você antes do início do programa, você publicou hoje, há poucas horas atrás, um outro artigo no portal do O Globo, né? E que você termina o artigo de forma assustadora, né? Se a única saída dos brasileiros é o aeroporto, você faz essa pergunta. Então, eu já deixo essa provocação para você fazer uma radiografia do que nós estamos vivendo, como é que você, como pesquisador, como cientista político, como é que você enxerga tudo isso e se há alguma perspectiva de saída para essa crise. Por favor, muito obrigado, viu, pela... Tá, joia, Erickson. Bom, eu vou tentar fazer aqui o que eu faço nas minhas aulas, né? Agora que a gente passou para o sistema online, a gente vê muito pouca gente. Eu agradeço as pessoas que estiverem de câmera aberta, é ótimo a gente ver o rosto das pessoas, né? Apesar da distância, ver o rosto das pessoas é muito bom. Eu não consigo ser youtuber. Então vamos fazer aqui como se fosse se me permitem falar, como se fosse um grande bate-papo. Então, se quiserem me interromper, por favor, podem me interromper. Eu vou tentar falar muito rapidamente sobre o que eu penso, sobre minhas hipóteses atuais. Bom, acho que não precisa falar muito que o governo Bolsonaro é um fracasso, né? Ele não tem entrega. O que a gente olha tá péssimo e tá pior do que no governo anterior. Estou falando do governo Temer, estou falando até do governo Dilma, que foi um governo péssimo, acho que todos concordam, inclusive quem tem o viés de esquerda. A gente chegou no fundo do poço, dólar disparado, inflação disparada, sem perspectiva de melhora, gasolina nas alturas, problemas seríssimos, quase 600 mil mortes na saúde, e Bolsonaro o tempo todo arrumando crises institucionais. Entendo que essas crises institucionais que ele está tentando fazer são mais do que esperadas. Tá? Quando você não tem entrega, você não tem muita esperança de reeleição. Então, Bolsonaro, como um político populista, com viés fascista, do jeito que ele é, eu demorei muito tempo para utilizar essa expressão fascista, porque eu acho que essa é uma expressão que não pode perder a força. Ela tem uma força muito grande, ela é muito poderosa, esse termo fascista, e as pessoas estavam usando ali de qualquer maneira. Então, demorei muito tempo para verificar ali realmente elementos fascistas no governo Bolsonaro. E hoje eu não tenho dúvida que é um político populista com viés fascista. Então, quando ele se vê ali encalacrado a ponto de perder as eleições, que é o que todas as pesquisas estão indicando, ele perderia até para o Mandetta, todas as pesquisas indicam isso, qual é a única possibilidade dele tentar se manter no poder? E até porque, se ele perder o poder, tem fortes possibilidades de responder criminalmente, tanto ele quanto os filhos. É tentar um golpe militar, como ele sempre prometeu. Uma coisa que a gente pode falar do Bolsonaro, isso aí é até um elogio para o Bolsonaro, não é tão difícil a gente elogiar ele, é porque ele nunca mentiu. Ele sempre falou, desde que ele era deputado, que ele ia tentar um golpe. Ele nunca mentiu. Tudo que ele falou tudo que ele está fazendo, ele falou que ele ia fazer. Então, isso a gente tem que dar o crédito para ele, né? Quem votou nele sabia o que ele ia fazer, tinha ideia do que ele ia fazer. Então, isso ele tem crédito. E é óbvio que agora, encalacrado, vendo a popularidade despencar, vendo um governo desastroso e vendo que não vai se reeleger, e tendo sempre a política do confronto, como ele levou a vida inteira, a única possibilidade que ele enxerga no final do túnel, para uma possível e muito provável derrota para o Lula, é uma tentativa de um golpe militar. E aí a gente olha para as Forças Armadas e para a polícia. Não existe golpe sem a presença das Forças Armadas, normalmente falando. Hoje em dia, a gente pode ver de uma forma um pouquinho diferente quando a gente olha no nosso vizinho aqui. Há 2 anos, 1 ano, 2 anos, foi o caso da Bolívia. A Bolívia teve um golpe sem ser com a utilização das Forças Armadas. Ok?
Entretanto, essa utilização não foi direta, mas foi indireta. Eu vou voltar lá. Então, primeiro vamos analisar as Forças Armadas. O que aconteceu com as Forças Armadas? Após a redemocratização, as Forças Armadas entregaram o poder, a gente já teve uma transição diferenciada de outros países aqui no Cone Sul. Foi uma transição negociada, onde as Forças Armadas se garantiram que não seriam perseguidas, entre aspas, graças a tudo que fizeram durante o período ditatorial. Então, as torturas, as mortes extrajudiciais, etc. Isso foi respeitado até hoje, né? A gente vê que nenhum militar foi preso, nenhum torturador foi preso. Entretanto, em 87, já com a Constituinte, existe uma possibilidade de um golpe, e muito pouca gente sabe disso. Existe um livro que se chama Segredos da Constituição de 88, Segredos da Constituinte de 88, que o Sarney fala o seguinte, o jornalista pergunta, houve alguma possibilidade de um golpe durante esse período que o senhor foi presidente? Ele fala, houve. Mas quando foi essa possibilidade? Em relação ao artigo 142 da Constituição, que hoje é tão falado. Então, o que o Sarney fala? Olha, havia uma negociação das Forças Armadas produzirem ali, aceitarem como elas seriam colocadas na Constituição brasileira. E a ideia era o artigo 142 que a gente tem agora. Esse artigo 142 foi ao crivo do então comandante do Exército, à época. O comandante do Exército analisa aquele artigo 142 e fala, está ótimo, está prevendo a possibilidade das Forças Armadas entrarem internamente, atuarem internamente. Ok. Só que na véspera da impressão, né, esse livro fala que a Constituição já estava sendo impressa, chega ao comandante do Exército, o coronel Leônidas Pires, que o artigo 142 tinha sido alterado, sem o conhecimento dele. E que esse artigo 142 não previa mais a possibilidade de uma intervenção interna das Forças Armadas. O que o general faz, segundo José Sarney? O general chama o deputado, que é o relator dessa parte de defesa, até a casa do comandante do Exército. O deputado é tirado de casa, né, convidado para acompanhar a escolta leva o deputado até a presença do general, e o general fala o seguinte, olha, você só sai daqui quando esse artigo mudar, voltar ao artigo que era combinado anteriormente. E foi o que aconteceu. Então vejam que o Sarney já tinha uma preocupação, né, e já aponta que em relação a esse artigo 142, ele já foi criado por uma intervenção interna das Forças Armadas no país. Ele não está ali por acaso. Então, as Forças Armadas, e quando a gente analisa a história delas durante o século XX, mesmo com a proclamação da República, né, o golpe da República, as Forças Armadas interviram durante todo o século XX no sistema político brasileiro. E, normalmente, o que elas faziam? Elas eram muitas vezes solicitadas pelo Poder Civil para atuarem, para tirarem ali um desafeto. As Forças Armadas entravam, tiravam aquele Poder Civil e um outro Poder Civil entrava em seguida. Só que em 1964 isso não aconteceu mais. Pessoas mais velhas devem lembrar do Carlos Lacerda, né? E como o Carlos Lacerda apoiou o golpe militar, com a esperança de que o golpe ocorresse, entrasse o poder militar temporariamente, transitoriamente, e devolvesse o poder para os civis. Só que dessa vez, em 64, isso não aconteceu. E tivemos lá 20 anos de ditadura militar. E aí, a grande preocupação do Exército era, olha, nós estamos devolvendo o poder para o civil, mas a gente amanhã, se quiser fazer uma interferência, a gente quer ter uma válvula de escape na Constituição que a gente possa fazer. Então, o artigo 142, no meu ponto de vista, ele é exatamente para isso que eles falam mesmo, para a possibilidade de um golpe de Estado. Tá? Exatamente. Só que nós temos hoje uma conjuntura democrática totalmente diferente. E o intérprete da Constituição não são as Forças Armadas. O intérprete da Constituição, pelo nosso ordenamento, é a Suprema Corte, é a nossa Corte Constitucional, que já declarou, já fez uma interpretação ali conforme a Constituição, que não. É óbvio, um órgão público não pode moderar poderes. Isso aí é uma coisa ridícula. Quem estudou direito, é óbvio, né? Como é que um órgão vai moderar poderes? E as Forças Armadas nada mais são do que órgãos
entre aspas, sem querer ofender, mas simples, comuns, órgãos ordinários da administração pública. Então, esse chamamento ao artigo 142, ele tem algum fundamento histórico. Primeiro que a gente deve pontuar isso. E o que depois a gente vai pontuar quando a gente olha as Forças Armadas nesse período de redemocratização? Que eles se sentiram afastados da política. E realmente foram. Apesar de você não ter uma grande reestruturação das Forças Armadas, como houve nos nossos colegas aqui no Cone Sul, e no Brasil essa reestruturação não fez, a única grande alteração das Forças Armadas que existiu foi com a criação do Ministério da Defesa, que corajosamente o Fernando Henrique criou e impôs ali as Forças Armadas, foi a única grande alteração desde a época da ditadura para cá. Não houve muita modificação. Então, por exemplo, se a gente pegar o ensino das Forças Armadas, e quem é professor aqui, quem já estudou sobre ensino, sabe que o ensino é uma forma de se passar ideologia, tá certo? Em qualquer local. Ideologia de esquerda, ideologia de direita, ideologia capitalista, ideologia socialista. O ensino é uma forma de se passar ideologia. O ensino cristão, o ensino religioso. No ensino você passa ideologia. E, por exemplo, o ensino está totalmente restrito à possibilidade deles. A própria LDB vai falar que o ensino militar é à parte, é apartado, não é regido pela LDB. Então, eles criam seu sistema de ensino, sem controle nenhum dos civis. Ou seja, ensinam o que querem. Então, por isso que não é tão difícil a gente ver hoje jovens capitães, tenentes, falarem que não houve golpe militar. Não existiu golpe militar. É claro, ele é criado dentro desse sistema de ensino. E o sistema de ensino, como uma instituição total, né, conforme vai falar o Foucault, o sistema de ensino das Forças Armadas, ele é uma instituição total. O sujeito passa lá 4 anos preso ali no internato, tá? Só recebendo ideologia. E eu passei por isso, não na AMAN ou instituições militares federais, mas passei por isso numa instituição militar estadual, que é a Polícia Militar, que segue normalmente, os polícias militares do Brasil, os moldes das Forças Armadas. Eu estou falando muito rápido, porque eu falo muito rápido, gente. Tá dando para compreender? Eu falo muito rápido, eu tenho essa mania, infelizmente. Eu sempre pergunto para meus alunos, gente, se eu estiver falando muito rápido, avisa aí que eu tento desacelerar, tá certo? Bom, então o ensino ficou lá restrito a eles. A parte punitiva ficou restrita a eles. E pior, aumentou essa restrição quando, em 2002, houve uma mudança para o decreto do regulamento. Até então, o presidente da República podia punir militares do Exército. Com essa alteração do regulamento, hoje, o presidente da República não pode mais fazer uma punição militar do Exército. Ou seja, se encastelaram ainda mais. Quem pode punir hoje um militar do Exército é tão somente o comandante da força, de acordo ali para baixo, de acordo com sua hierarquia. Tá? Então, vejam como é menos um controle do poder civil em relação ao poder militar. Tá certo? Bom, o que acontece na redemocratização? Os militares ficam alijados. A gente começa a pensar, e a gente vê essa discussão desde a época do Império, a gente vê em livros, quando a gente estuda, que já se discutia desde a época do Império a necessidade de uma força militar. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas pensaram, nossa, mas por que tu tem um exército, uma marinha aeronáutica, se a gente não entra numa guerra? Se a última guerra que a gente entrou foi na Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando a gente saiu, e depois nunca mais a gente fez nada, o máximo que a gente faz é missão de paz. E essa foi uma preocupação dos militares desde a época do Império, porque já tinham essas discussões. Um país pobre sustentando uma força militar cara, porque qualquer força militar é cara, por menos que você gaste com ela. E essa discussão, após a redemocratização, muitas vezes também ocorreu, fosse no parlamento, fosse nas faculdades. Então, o que os militares, já que estavam ali num limbo do que nós vamos fazer, buscam, após a redemocratização, fazer? Entrar na segurança pública do Brasil. Bom, a gente não tem guerra, a gente não tem o que fazer do que seria ali uma força militar clássica. Entrar em guerra, proteger a soberania do país, não temos problemas de fronteiras ali sérios aqui na América do Sul, então a gente vai atuar como, na verdade, as Forças Armadas sempre atuaram no Brasil, né? Tirando ali nas épocas de guerra, atuar contra o público interno. Então a gente já vai, desde 88, a atuação das Forças Armadas na segurança pública.
Por exemplo, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi um laboratório infindável de atuações das Forças Armadas. Tá? Eu tenho um trabalho publicado sobre isso, que várias atuações das Forças Armadas desde pego o período de redemocratização, né, após Constituição, a primeira atuação das Forças Armadas, que já foi um desastre na segurança pública, foi da greve. O Erickson deve lembrar, o Mário deve lembrar aqui também, o Sérgio, foi da greve da Siderúrgica Nacional, no Rio de Janeiro, onde utilizaram o exército para conter grevistas. Utilizavam tanques de guerras, fuzis com baionetas para conter grevistas. E o que aconteceu? Pessoas com tiro no peito de fuzil, punhaladas ali com baionetas, tá certo? Com crânio esfacelado, com batidas do armamento na cabeça da pessoa. Foi um desastre total. Mas eles não ficaram satisfeitos e voltaram ao Rio várias vezes. Tá? Então, um grande laboratório para finalizar, né, a atuação das Forças Armadas internamente foi a Intervenção Federal de 2018. Tá? E vejam, praticamente todos, não vou botar praticamente não, em todas essas intervenções das Forças Armadas, a segurança pública do Rio de Janeiro não melhorou e muitas vezes até piorou, apresenta dados piores do que os anteriores, quando eles não estavam atuando. Tá certo? Então a gente vê que não funciona utilizar a Força Armada. Então, para que a gente continua utilizando? É pelo nosso desespero, pela nossa tendência de tudo chamar as Forças Armadas. E isso é uma tendência, inclusive, governamental. Então, você pega o governo Dilma, pega outros governos, estou dando dela como exemplo, de utilizar as Forças Armadas para matar mosquito, para apagar incêndio, para fazer qualquer coisa. Tá? Isso eles não gostam, isso incomoda muito eles. Em relação à segurança pública, não é um incômodo tão grande. Por quê? Traz para eles orçamento extra. Então, só na intervenção do Rio de Janeiro, eles gastaram, era 1 bilhão e pouco previsto para o Rio de Janeiro, ficou para eles 200 milhões de reais. Gastos, muitas vezes, com coisas muito importantes para o Rio, como, por exemplo, manutenção de equipamentos fora do Rio de Janeiro, em outros estados que nunca foram utilizados no Rio de Janeiro. Tá? Por exemplo, comprar camarão, comprar torta holandesa, coisas importantes, né, para a segurança pública ali no momento do Rio de Janeiro. E nós temos, nessa intervenção federal do Rio de Janeiro, um autoproclamado governador. Eu não sei se os colegas aqui da área de direito viram isso no Brasil. Eu desconheço a gente ter tido um autoproclamado governador. Mas o general Braga Neto, e isso o decreto do Temer não faz, o decreto do presidente não faz, é proclamar o Braga Neto governador. Mas o Braga Neto, através de uma portaria, se eu não me engano, portaria 02, lá do Gabinete de Intervenção, ele se autoproclama governador. Ele fala que o interventor é o governador do estado para fins de segurança pública. Então, o presidente não o nomeia governador, mas o Braga Neto se autoproclama governador do Rio de Janeiro. É assim, uma coisa muito curiosa, né? Eu achei muito curioso quando eu achei essa portaria do Braga Neto. Talvez seja o único caso na história do Brasil. E aí vocês podem perguntar, poxa, mas e o Haiti? O Haiti não seria uma atuação das Forças Armadas ali importante? Vejam, a missão do Haiti, basicamente, foi uma missão policial. O que o Haiti, as Forças Armadas faziam no Haiti era uma missão de patrulhamento, era uma missão muito mais policial do que uma missão de guerra de Força Armada clássica. Então, quando eles vão para o Haiti, eles também atuam como policiais. Certo? Ok, acharam alguma coisa para fazer. Temos missões policiais. Mas e o poder político, que nós não temos há muito tempo? E a gente começa a ver essas insurreições, a tentativas de volta ao poder político lá em 2008, em 2009. Em 2008, a gente vê uma declaração do general Augusto Heleno, hoje ministro, né, criticando a política indigenista do governo Lula. Isso houve um estresse muito grande entre as forças. O Heleno era comandante militar da Amazônia, inclusive perde esse comando. E a partir daí, a gente vê, na mesma hora, né, houve uma ameaça ali do Heleno ser punido e tal, na mesma hora os clubes militares fizeram cartas ameaçadoras contra o presidente, que se punissem o Heleno, ele ia ver o que ia acontecer, a sociedade militar ia se reunir, etc, etc. Então, a gente já vê ali umas tentativas de ameaça, né, contra a democracia por parte de militares inativos, mas uma insurreição que não poderia partir do general Heleno, que era um general da ativa e comandante militar da Amazônia. O regulamento não autoriza, o direito penal militar não autoriza que ele faça esse tipo de crítica.
E a partir daí, temos em 2017 o atual vice-presidente, Hamilton Mourão, fez algumas colocações péssimas, né? Mas entre todas, a mais gravosa, e hoje a gente vê que ponto que a gente chega, né? A gente vê o Hamilton Mourão hoje como se fosse uma esperança. Então, em 2017, o Hamilton Mourão, ele era um general da ativa, ele comandava uma área importante do Exército no Brasil, não me recordo agora. E o que ele fala? Há uma pergunta para ele nessa reunião maçônica, ele fardado de general, e perguntam para ele sobre uma possível intervenção militar. E ele responde de forma positiva: sim, seria possível, sim, uma possibilidade de uma intervenção militar. Gente, eu não estou inventando isso não, isso aí está no YouTube, tá? É só vocês correrem no YouTube lá e colocarem General Mourão fala sobre intervenção militar. E está ele lá fardado de general falando um absurdo desses. E finalmente a gente vê em 2018, né, que eu acho que é o ápice ali dos militares se arvorarem de um modo golpista, como há muito tempo eles não haviam feito, do comandante do Exército realizar aquele Twitter ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Tá? Ali, para mim, a partir daquele momento, foi o ápice da possibilidade de um golpe, onde um general da ativa, comandante de um órgão da administração pública, ameaça de forma indireta, sempre dúbia, tá? Sempre ambíguo, o Supremo Tribunal Federal, caso concedesse um habeas corpus para o Lula. Tá certo? E vocês podem reparar que os militares, as notas, as falas, tirando ali o do Mourão, que foi bem claro, mas costumam ser muito ambíguas. Então, aquele Twitter lá do Vilas Boas, ele fala, não, aquilo ali foi para o meu público interno, aquilo ali não foi ameaçar. Só que quando você olha, você fica, cara, isso aqui parece que é uma ameaça para o STF. Se você olha agora as notas do ministro da Defesa com os comandantes militares, você olha aquilo ali, cara, só que parece que é uma ameaça da democracia. Só que é sempre de forma muito ambígua, muito duvidosa. Eu não sei se vocês viram, eu acompanhei toda a convocação do Braga Neto ao Congresso Nacional, ele foi convocado ao Congresso Nacional para se explicar sobre essa nota, se explicar sobre a ameaça à CPI da Covid, né? Se explicar sobre a possível ameaça do voto impresso que ele teria feito ao presidente da Câmara. E o tempo todo, os vários parlamentares perguntaram: o Exército vai apoiar um golpe? O Exército vai dar um golpe? E aí, o que o Braga Neto fazia? Ele lia o artigo 142, que já é ambíguo. Quando você olha o artigo 142, ele é ambíguo. E ele começa a falar do macarrão do fundo da panela, das estrelas, que os poderes têm que conversar, sempre de forma ambígua. Gente, eu acho que é muito simples. Eu sou militar, tá? E nós militares somos muito pragmáticos. Se alguém te pergunta, a sua força vai dar um golpe? Eu falo, não, claro que não, isso é impensável. De maneira nenhuma. Então, por que você não fala claramente, não responde claramente? Vários deputados, incluindo Molon e vários outros, perguntaram, vamos ter um golpe? Um dos deputados, tadinho, e eu compreendo ele, porque eu também sinto o que ele sente, ele falou, ministro, eu estou com medo. A gente vai ter um golpe de Estado? E eu acho que todo mundo está com medo. Todo mundo que é democrata está com medo disso. Eu estou com medo. Eu estou com medo disso. Vamos ter um golpe de Estado? Eu não sei. Eu não sei. Tá? E em nenhum momento o Braga Neto foi claro e falou, não existe essa possibilidade de ter um golpe de Estado. E foi embora, sem afirmar isso. E tudo que a gente tem visto, as ameaças constantes do Bolsonaro, e o pior de tudo, o Braga Neto muito ligado a ele, apoiando o Bolsonaro, nessas perguntas ao Braga Neto, ele a todo tempo, teceu vários elogios ao governo Bolsonaro, como o governo Bolsonaro é maravilhoso, todo aquele lenga-lenga que a gente sabe, né, que eles pensam o que eles podem dizer que está bom, as vacinas, como se o governo quisesse comprar vacina desde o início, né? E ele faz ali uma propaganda ao governo Jair Bolsonaro. Bom, a gente tem há pouco tempo, antes dessa investida do Braga Neto, dessas investidas do Braga Neto junto com os comandantes de força, uma entrevista que eu achei muito séria, escrevi um artigo no Globo, o Erickson deve ter lido, que foi uma entrevista do presidente do Superior Tribunal Militar. Meus amigos, os advogados aqui devem saber que o Superior Tribunal Militar é um tribunal superior que está ali em pé de igualdade com o STJ. Né? Então, ele julga militares e julga civis,
e não tem recurso para o STJ. Os únicos recursos possíveis, além do STM, seriam habeas corpus ou arguições de inconstitucionalidade para ir para o STF. E o que o presidente do STM, que é um general, e olha que curioso o STM, como é que é a nossa organização judiciária para o Superior Tribunal Militar? Ele é um general da ativa, ele não é um general da reserva, ele é um general da ativa. Só que, concomitantemente, ele ser um general da ativa, ele também é um juiz de um tribunal superior. Ele é um ministro. Assim como um ministro do STJ, tá? Só que ele é um ministro do STM. Então, vejam, ele está com o pé no poder judiciário e com o pé no poder executivo, porque ele tanto é um general da ativa das Forças Armadas, como ele é um juiz do poder judiciário de um tribunal superior. E ele dá uma declaração que os colegas aqui da área de direito, se vissem um juiz dando, um ministro dando, achariam um absurdo. Ele fala bem do governo Bolsonaro, ele fala que a esquerda está esticando muito a corda, assim, uma coisa meio ameaçadora. Ele dá pitaco de voto, indica em quem votar, fala maravilhas lá do Tarcísio, do ministro Tarcísio, né, Tarcísio Freitas, se eu não me engano, que também é um militar da reserva. E, para mim, faz daquela forma sempre dúbia uma ameaça ali à democracia. Então, vejam que isso é uma crescente, tá? O presidente de um tribunal superior, que é altamente contestado, que a sociedade em geral já não gosta muito, que é um general, que não tem a mínima formação jurídica, nunca fez nenhuma pós-graduação em direito, nada, tá? É só por indicação do presidente da República, faz ali uma transgressão tanto ao regulamento disciplinar da força dele, porque ele é um general da ativa, quanto à lei orgânica da magistratura. Ele atinge, fere os dois regulamentos. Em tese, era para ser punido tanto pelo regulamento do Exército quanto pelo regulamento da magistratura. Isso foi o primeiro passo, tá? E depois as notas, as ameaças lá dúbias do Braga Neto das forças. Tá, joia. E por que a gente chega nesse momento que ano passado não ocorreu, tá? Os militares ainda estavam sabendo levar muito bem esse governo Bolsonaro, não tinha tanto risco de um golpe, e hoje por que eu tenho medo de uma possibilidade de um golpe? Por que a gente chega nesse ponto? Porque os militares, a partir do Pazuello, eles se ligaram intrinsecamente ao governo. A ida do Pazuello para o Ministério da Saúde foi péssima, porque o Pazuello conseguiu queimar de uma forma muito grande todo aquele pensamento do cidadão que, os militares são extremamente honestos, né? Aquela fábula, nossa, os militares são muito honestos. Então, quando a gente vê esses escândalos da CPI da Covid, expondo coronéis, expondo general, expondo todo mundo, a gente já quebra essa ideia. Militar não é tão honesto assim. E 2, militares são extremamente competentes. Pazuello mandou suprimentos para lugar errado, né? O gênio da logística se mostrou um incapaz, um incompetente, que a única coisa que fazia era obedecer a ordens do presidente da República de forma nem militar. Aquilo ali, gente, desculpem, nem é militar, aquilo ali é submisso. Tá? Aquilo ali, um manda, outro obedece, não é assim que funciona o militarismo. Aquilo ali é um militarismo deturpado. Tá? Aquilo ali é um submisso que quer se manter no cargo. E aí, os militares se envolveram tão intrinsecamente nesse governo, eles se expuseram de forma tão forte a partir do Pazuello, que hoje eu entendo que qualquer governo que entre, seja de esquerda, seja de centro-direita, seja de centro-esquerda, vai querer mexer nos militares, vai querer mexer no artigo 142, vai querer mexer no sistema de ensino, e o próprio Lula já falou sobre isso, que um dos erros dele foi não mexer no sistema de ensino e não mexer no sistema de promoções. E isso, a partir desse momento que eles veem essa possibilidade, eles se sentem ameaçados não como indivíduos, não o Pazuello que pode ter feito uma besteira que vá preso, tá? Eles se sentem ameaçados como instituição. E aí, o cara que se sente ameaçado, ele não tem muito a perder. Ele se sente ameaçado como instituição, ele acha que vai ter mudanças rigorosas de tudo que ele não queria que acontecesse. Então, qual é a nossa oportunidade? Qual é a nossa possibilidade agora? Muito provavelmente, aceitar um golpe com esse insano. De repente, a gente tira ele, bota o Mourão, provoca um impeachment, vamos ver o que vai acontecer. Mas um golpe é algo muito desgastante. As Forças Armadas produzirem golpe com tanques na rua, né? Uma coisa é fazer papagaiada lá com um tanque velho expedindo fumaça. E não precisa dar um golpe em um tanque velho, tá?
eu posso mandar ali, não seria cabe um soldado, porque eu tenho polícias ali, parlamentares, eu tenho polícias no STF, mas eu mando ali uma tropa, um batalhão, um pelotão, e vão dominar em determinado momento. Se eu não tiver o auxílio da polícia, vão dominar o Congresso, vão dominar o Supremo. Isso é óbvio. A gente não precisa de um tanque para dominar o Supremo. Precisa do Congresso para dominar o Supremo. Só que isso é extremamente desgastante. Mandar homens fardados das Forças Armadas para invadir, para quebrar a democracia. Então, o que você pode utilizar? Aqueles que amam o Bolsonaro de paixão. Porque, ao contrário do que a gente... Acho que nem pensa, né? Porque a história do Bolsonaro é muito transparente. As Forças Armadas não tinham a mínima sentimento pelo Bolsonaro. Sempre viram ele de forma muito ruim. Principalmente os generais. O Bolsonaro sempre foi visto como um mau militar, como um louco, como um cara que não fazia bem para as instituições militares. Ao contrário do que as polícias sempre viram. Porque aquele discurso adesivo do Bolsonaro, do bandido bom é bandido morto, vou proteger os policiais são maravilhosos, são tudo de bom. Aquilo ali sempre adulou muito as polícias, todas as polícias, mas principalmente as polícias militares. Tá? Apesar do Bolsonaro não fazer emendas para as polícias militares do Rio, né? O cara gosta tanto da polícia, ele é deputado do Rio de Janeiro, vai fazer uma emenda para a Polícia Militar do Rio. Eu nunca achei uma emenda dele para a Polícia Militar do Rio. Mas os militares estaduais, os policiais bombeiros militares, durante os anos acreditaram nisso. Existe uma motivação para isso? Gente, existe. Nós olhamos policiais, em geral, como aquele cara que a gente não quer perto. Seja policial militar, e aí vai subindo, né? Vai sendo um pouco diferenciado. O policial civil a gente já vê melhor, o policial federal a gente já vê muito melhor, já é um sujeito ali que tem aquele encantamento, né? Mas o policial militar a gente vê igual aquele cara que está atrapalhando, que está tirando direito, aquele cara ladrão, corrupto, ou aquele cara grosso, aquele cara... Ninguém gosta do policial militar. Essa é uma grande verdade. É uma profissão, em qualquer país do mundo, tá? O policiamento extensivo é o pior tipo de policiamento. As pessoas entram no policiamento extensivo, nas polícias do mundo, que vão subindo, e depois vão saindo do policiamento extensivo. O que a polícia militar faz? Policiamento extensivo. Então, os policiais militares sempre se sentiram muito órfãos. Por uma sociedade que não gosta deles, e não estou dizendo que não tem motivo, não, tá? Não estou dizendo que não tem motivo, não. Mas é uma sociedade que não gosta deles. Os policiais militares sangram. Você pega no Rio de Janeiro, você pega em São Paulo, a quantidade de mortes de policiais militares. São indivíduos, são pessoas que sangram, que perdem as vidas, são pais de famílias, são filhos. Crianças pequenas eles deixam órfãos. Isso aí atinge muito a polícia militar como um todo. Ganham muito mal, em geral. Tá? E não tem um político que vai falar, cara, entendo que a sua profissão é ruim, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar fazer uma modificação. Não. Em geral, o que a esquerda fala? Tem que acabar com a polícia militar, como se fosse acabar. Vamos desmilitarizar, como se fosse adiantar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa no Twitter sobre isso. Temos que desmilitarizar a polícia. Tá, só que a gente não pode mandar todo mundo embora, né? O servidor tem estabilidade, os oficiais têm vitaliciedade. Ou seja, o que eu vou fazer? Todo mundo que era militar, eu vou dar um nome de um cargo civil. Agora é inspetor, agora é coordenador, agora não sei o quê. Eu desmilitarizo, continuo com as mesmas pessoas cometendo os mesmos erros. Vai adiantar? É óbvio que não. E você tem polícias civis tão militarizadas, ou até mais, do que as polícias militares. Tá? Se vocês verem as polícias civis do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é uma tropa que faz sentido cobrir. Eu já fui na academia de formação deles e parece um quartel. Então, uma polícia civil, mas tão militarizada quanto uma polícia militar. A gente tem um problema de militarização na sociedade. Essa que é a verdade. A gente gosta, né, do ambiente militar. Então, os policiais militares, no meu ponto de vista, se sentindo sempre órfãos, tá, de políticas públicas que fossem voltadas para eles, viram lá o Messias no fim do túnel, falando tudo o que eles queriam ouvir. Apesar de tudo ser retórico. Tá? Tudo é retórico. Nunca apresentaram realmente, pediram por mudanças, lutaram por mudanças, negociaram por mudanças, mandaram verbas, tudo retórico. Mas esse relacionamento com o Bolsonaro foi construído por muitos anos e culminou na eleição dele em 2018. Então, hoje, eu não tenho medo de afirmar que a maioria dos policiais militares adoram o Bolsonaro. Claro que, como eu,
tem muita gente que não gosta, tá? Vê o mal que ele faz. Hoje teve uma entrevista muito boa de um coronel inativo da Polícia de São Paulo, acho que na Folha de São Paulo. Excelente entrevista dele. Tá? E ele falando exatamente sobre isso, o mal que o bolsonarismo causa às instituições. A balbúrdia, que os militares federais não gostavam dele, mas que as polícias, se sentindo órfãos, se voltaram contra o Bolsonaro. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a gente olha novamente para a Bolívia, aqui do lado. Na Bolívia, o levante não foi das Forças Armadas, gente. O levante, o golpe que foi feito na Bolívia, não se propiciou com as Forças Armadas, se propiciou com as polícias. Então, as polícias fizeram o levante. As polícias fizeram essas movimentações em cada lá, estados, não sei como é que é a divisão deles. E o que as Forças Armadas não fizeram? Ou fizeram? Elas não fizeram. Elas somente não fizeram nada. Elas deixaram acontecer. Elas, olha, não vamos nos meter, deixa rolar, vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje, no meu ponto de vista, a minha hipótese é que sim, há uma preocupação de Bolsonaro usar ano que vem as polícias como uma massa de manobra para conseguir dar um golpe. Mas as polícias entrariam nisso? Acredito que entrariam. Sinceramente, eu acredito que entrariam. Entretanto, elas só entrariam se elas tivessem uma sinalização das Forças Armadas de que as Forças Armadas seriam aquiescentes com isso. Igual a Bolívia. Olha, tranquilo, faz aí, nós não vamos fazer nada. Ou se fizermos, nós não vamos combater vocês. Ah, entrou numa greve, a gente vai policiar, mas o que vocês fizerem, a gente não vai se meter muito com vocês. A gente não vai enfrentar vocês. Então, e hoje as polícias, a partir da ditadura de 64, as polícias se ligaram muito às Forças Armadas, através de regulamento, etc, etc. As polícias se veem muito realmente como forças auxiliares das Forças Armadas, forças próximas. Então, para haver um golpe policial no Brasil, o que eu acredito que seria necessário? Somente a leniência das Forças Armadas, a sinalização dessa leniência. E aí vocês me perguntam, você acha que tem essa sinalização? Eu acho que hoje tem. Hoje eu acho que tem. A ida do Braga Neto, de em nenhum momento falar nós não daremos um golpe, é uma sinalização disso. Porque se ele sinaliza, não, isso é impossível. Nós nunca, como Forças Armadas, apoiaríamos um golpe. Nunca. Somos um órgão do Estado. Os poderes têm que se resolver. E quando ele não fala isso diretamente, quando ele foge através de dezenas de subterfúgios ali, de forma sempre ambígua, como é o 142, como são as notas, me parece que ele está apontando essa possível leniência do ano que vem. Então, gente, o que eu vejo agora, esse 7 de setembro, vai ser um grande momento, tá, para o Bolsonaro testar a sua popularidade. E é um erro das forças políticas atuais. Se eu fosse político atualmente, se eu fosse uma liderança política, o que eu estaria fazendo? Vão para a rua. Mostrem que vocês são tão grandes contra esses 25% do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é muito engajado. Mas a gente, eu não sei quem é aqui, quem é petista, quem é PSOL, quem é PDT, quem é PMDB, quem é PSDB. Eu estou falando a gente democrata, tá? A gente democrata, que acredita na democracia. E a gente não é engajado como eles. Era para as lideranças agora estarem convocando todo mundo, vamos para a rua, vamos mostrar que a gente tem o mesmo número que eles. Porque isso é um freio para as Forças Armadas. Olha, a população não está apoiando, não, cara. Eles sempre se preocuparam muito com isso. O Braga Neto chegou a citar isso na sabatina dele lá, quando ele falou, nós somos ainda muito bem vistos para a população, mas já caíram 12% em credibilidade. Eles tiveram uma queda de 12% diante desse governo para agora. Ainda são muito bem vistos, 50 e poucos %, mas já tiveram uma queda. Então, se a população fosse para a rua, seria ali um ponto de freio para as Forças Armadas. Mas nem isso nossas lideranças políticas estão fazendo. Então, eu acho que agora esse movimento de 7 de setembro é um grande ensaio para o bolsonarismo. Me preocupo com 7 de setembro do ano que vem, onde as pesquisas provavelmente vão apontar claramente que talvez ele nem vá para o segundo turno, e ele vai entrar no modo de desespero, né? E aí, no 7 de setembro, no ano que vem, eu acredito que a gente tenha sérios problemas. Tá certo? E espero que a gente não chegue a isso. Espero que as nossas forças políticas se mobilizem para isso não acontecer. Eu fiz uma live ontem no laboratório com a deputada federal Perpétua, só para finalizar. E eu falei para ela, deputada, hoje a gente só vê o Supremo Tribunal Federal como grande guardião da democracia.
É só o Supremo que está atuando. Gente, se a gente analisar, é só o Supremo. Eu perguntei para ela, deputada, o Congresso está paralisado, o Congresso está congelado, olhando isso acontecer. Antes ela mandava carta de repúdio, mas agora com Lira nem isso tem, né? Nem carta de repúdio tem. E o que a deputada falou para a gente? Olha, a verdade é que o Congresso está vendido com as emendas parlamentares. Não são minhas palavras, não, tá? São de uma deputada. O Congresso está vendido com as emendas parlamentares. Estamos paralisados. Estamos vendo a democracia ruir, não estão fazendo nada, porque o político lá está preocupado em pegar verbinha para comprar trator, para fazer isso, para fazer aquilo ali no seu reduto eleitoral. Então, quando a gente analisa as ações do Supremo Tribunal Federal, a gente ainda pensa, né? Quem é da área do direito? Cara, eles estão passando alguns limites, eles estão fazendo um jogo duro constitucional muito forte. Mas, por outro lado, se eles não fizerem, o Bolsonaro também está fazendo um jogo que não é constitucional. Tá? O Supremo está fazendo o tal do jogo duro constitucional. O Bolsonaro está fazendo um jogo inconstitucional. Vamos agora respeitar todas as regras perfeitas, todas bonitinhas, todas herméticas, contra uma ameaça de uma ditadura? Depois a gente muda, tá? Porque agora a nossa democracia não tem muitas armas. E o Supremo, no meu ponto de vista, está acertando muito mais do que errando. E ele está utilizando as armas que ele tem para deter esse bolsonarismo. Tá certo? E espero que consiga. Porque, meu ponto de vista, nós estamos somente com o Supremo Tribunal Federal. Nossa elite política está bem ruim. Ok? Erickson, obrigado. Desculpa acho que eu falei pra cacete, né? Desculpa, gente. Me empolguei. Obrigado, Luiz Alexandre. Eu vou passar para o Sérgio Ali. Sérgio, você gostaria de formular aqui questões para o professor Luiz Alexandre? Dialogar um pouco. Está ouvindo bem? Eu troquei de som. Está dando para ouvir? Sim, está dando para ouvir. Tá. Agradecer ao professor Luiz Alexandre, porque a análise dele tem muita precisão, muita clareza, coisas que nem sempre a gente conta hoje em dia. E acho que, enfim, que eu já acompanho os artigos, ele tem contribuído já faz algum tempo para esse esclarecimento, inclusive para a superação de algumas noções de senso comum. A gente, pela narrativa de mídia, inclusive, que é a minha área, há uma tendência a achar que as PMs são subordinadas aos governadores. E ele tem mostrado isso por legislação, por cultura, esse aspecto de serem forças auxiliares já como um parâmetro legal de base, mas as práticas de correição, os relatórios que os PMs são obrigados a fazer, os processos de indicação de cargos de comando, enfim. Então, ele tem muita clareza em mostrar a situação que estamos e o risco que a participação da PM num processo de desestabilização pode ter. Acho que isso nos ajuda a refletir sobre o conjunto da conjuntura. Eu queria pegar 2 episódios, entretanto, que ele citou, 2 momentos, para tentar fazer o raciocínio do peso e contrapeso que a política nos joga, né? Ele citou aquela invasão da CSN, uma intervenção militar completamente desastrosa. Não são poucos cientistas políticos que atribuem isso, aquela invasão do Exército no Rio de Janeiro teria contribuído, não se sabe a exata medida, para a eleição da Luísa Erundina em São Paulo, para a capital paulista, que aconteceu poucos dias depois, em 88, o que foi também determinante para o resultado de 89, porque o candidato natural da oposição até a entrada de 89 era o Leonel Brizola. O Lula foi um azarão que cresceu em 89, ajudado pelo fato da Erundina ter ganho o ano anterior à capital paulista. E isso acabou mudando todo o rumo da nossa história. Então, aquela intervenção desastrada na CSN provocou, talvez, essa consequência novamente
Em 18, aí é uma outra questão, não é esse balanço, mas em 18 você citou a participação dos militares na eleição, o Twitter do general Vilas Boas, e aí até uma curiosidade minha, saber a tua interpretação, a tua percepção, eu acho que se dá pouca importância para a greve dos caminhoneiros. Eu trabalhei no governo Dilma, no primeiro de 11 até 14, vi muitas reuniões de caminhoneiros apresentando suas demandas, diversas organizações de caminhoneiros. Os caminhoneiros não tinham uma direção e uma inteligência nacional que os permitisse fazer aquela greve, conduzir aquela greve, não participar daquela greve. E aquela greve, houve uma ameaça real de desabastecimento porque havia por trás informações estratégicas de quais refinarias da Petrobras eram um centro de distribuição de combustível. Então, para mim, isto exala a participação de quem tem pensamento nacional estratégico e tem informação estratégica, as forças militares. Não sei de qual nível, mas isso, para mim, não está dissociado do Twitter do general Vilas Boas. Para mim, o Twitter do general Vilas Boas é como algumas aberrações que o Bolsonaro faz. É comunicação direta com sua base. E aí que vem a curiosidade, porque se havia participação militar de ponta, de grupos de ponta naquela greve, com relação ao comando militar, nós reproduzimos novamente situações do regime militar, que houve esse contrapeso, essa ida para uma radicalização dos militares, de grupos de militares, e um recuo do próprio comando. Vou lembrar o caso de 77, 78, o ministro do Exército Silvio Frota, que derrubou o diretor de redação da Folha, indicou Boris Casoy, foi dando passos, assim como o Bolsonaro dá hoje, pareciam que eram passos no rumo de um golpe. E resultou depois porque ele tinha na base grupos que, como se diz hoje, jogavam fora das 4 linhas da Constituição. Quando um desses grupos causa a morte do Manuel Fiel Filho, a casa cai, o Geisel acaba com a brincadeira. Ele é empurrado para acabar com esse porão. A minha pergunta é, existem esses grupos nas PMs ou na base do Exército que têm a ligação direta com o comando do Exército, com o general Vilas Boas, com o general Heleno, esses que jogam para a torcida, além de jogar para a torcida na mídia, eles jogam diretamente, porque aí eu veria preocupação do que esses grupos de PMs podem fazer, porque eu já vi esses grupos atuarem em função do ofício, né? Em Brasília, numa manifestação do MST, uma passeata com 20 mil militantes, pelo menos, foram entregar uma carta para Dilma, o ministro desceu para receber essa carta, o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral, no mesmo instante, 20 policiais entram no meio da manifestação e apreendem o ônibus e começam uma escaramuça com os manifestantes. Foi um grupo de PMs colocados na rua, foram colocados lá como isca para um conflito, nitidamente, com a informação de que haviam porretes e que o MST iria invadir o palácio, coisa completamente criada e falsa. Houve reação dos militantes, esses PMs apanharam de algumas, foram salvos pela direção do MST, que fez um cordão para eles saírem, e eu vi o comando deste grupo, um major, desancando, falando um absurdo para o coronel que eu tinha interpelado. E xingou, desacatou, falou o diabo para o coronel. E saiu de lá e foi para o gabinete do Magno Malta, e o Magno Malta fez uma convocação ao ministro, obrigou o ministro a ir ao Senado se explicar por esse episódio. Enfim, só mais um episódio rápido, uma passeata do movimento contra a Copa, que ele não vai ter Copa em São Paulo,
A gente acompanhava, funcionários do governo federal, da Secretaria-Geral, acompanhavam a passeata, o MPL nos procurou e falou: aquele grupo de black box é incontrolável. Era um grupo de casacos pretos, porretes enormes, enfim, quem estava na base comunicou-se com o ministro falou com a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Segurança mandou a PM intervir em relação a esse grupo, e não houve essa intervenção. Esse grupo foi até uma agência na Marginal Pinheiros e destruiu a agência, sem nenhuma intervenção policial. No dia seguinte, numa reunião do governador Alckmin com o governo federal, ele primeiro surpreendeu-se de a gente ter chamado a polícia e falou: vocês não são da negociação, do diálogo? Mas aquela situação era um grupo, completamente um grupo paramilitar, não eram pequenos radicais, era um grupo paramilitar fazendo uma intervenção numa manifestação política. E depois disso o governador demitiu o comandante, acho que o comandante da Grande São Paulo, enfim. Era um grupo descontrolado, mas ele não tinha ligação com nenhum comando. Eu pergunto, existem esses grupos com ligação central? Acho que era isso, acho que eu me estendi. Obrigado. Gentileza, Bom, assim, Luiz Alexandre. Posso falar? Sim, assim, primeiro ponto, eu quero dizer que eu sou bem isento, tá? Então, quando eu fazia UF, quando eu fazia meu mestrado na UF, o pessoal da UF me chamava de fascista. Por isso que eu acho que é muito importante você saber o peso das palavras. Porque me viam como aquele PM ali reacionário, fascista. Nossa, que absurdo. Na PM do Rio de Janeiro, era e ainda sou visto como comunista. Então, para os policiais militares, eu sou comunista, me odeiam. Eu dei uma entrevista agora para o My News, eu participei de segunda chamada no My News, não sei quem conhece, é um programa de notícias do YouTube, e deu uma repercussão terrível, inclusive com oficiais da minha turma. O pessoal está me odiando lá, sou um pseudo-intelectual, não sei porcaria nenhuma. Então, tento analisar as situações sempre de forma mais, pela minha vivência, pelos meus estudos, de forma mais isenta possível. É muito ruim você hoje estar no meio, né? Porque se você não tiver uma das pontas, você é atacado pelas duas pontas, né? Então, Sérgio, assim, primeira coisa, a gente teve, por exemplo, um problema com black blocs muito grande no Rio de Janeiro. E eu estava nativa na época, e os black blocs do Rio de Janeiro eram extremamente violentos. Você tinha manifestações ali, eu fui em algumas manifestações que a princípio eram pacíficas, e eu fui na manifestação não somente como policial, eu fui na manifestação como policial e como manifestante, tá? Porque para mim também não tinha que ter Copa, não tinha que ter tido Olimpíada, porque eu imaginei o que ia acontecer, a desgraça desses desvios todos que ocorreram. Então eu fui como manifestante e fui como policial para fazer o policiamento. Você tinha grupos ali muito violentos, ligados a outros grupos, muitos de esquerda, tá, que partiam para o confronto. Eu lembro uma imagem do Batalhão de Choque, onde um amigo meu servia à época, eu já servi também no Batalhão de Choque, que era uma chuva de pedra. Se olhava assim e o policial tentando chegar para ajudar um jornalista, um rapaz que estava com uma câmera, e chovia pedra, parecia uma chuva de granizo, gente. E aí, quando ele chega no garoto que estava com uma câmera, o garoto começa a empurrar o policial, a socar o policial. Cara, eu tô vindo aqui para, sabe? Aí você pensa o sentimento do policial. Cara, eu tô vindo aqui para te ajudar. Eu tô achando que você tá em perigo, uma chuva de pedra. Eu tô arriscando a minha vida. Uma pedra bate na minha cabeça, eu morro. Para te salvar, e você faz isso comigo. Então é sempre isso, esse sentimento da polícia, sabe? Então a gente realmente tinha problemas ali. Tivemos um problema muito grande. A gente tem problemas de partidos que infiltram pessoas em movimentos que às vezes não tem nada a ver. Passei por isso também na minha carreira, era um jovem tenente, lá em começo do ano 2000, tá? Fui numa manifestação, aí tem um cara lá tocando terror para provocar uma confusão. Você olha aquele cara ali mais exaltado, eu sou péssimo fisionomista, eu não sei como, gente, eu marquei a cara do cara. E aí depois, num concurso para Gari, deu um tumulto, uma confusão generalizada, e aí tava o mesmo cara tocando terror, tentando quebrar as coisas, insuflando a multidão para quebrar. Aí eu fui nele, detive ele, e o cara, qual é a tua? Você estava numa parada que era sobre isso, sei lá, pipoqueiro. Agora você está num negócio de um concurso de Gari. Ali, não, eu sou do partido tal, e confesso, sinceramente, não lembro qual era o partido. Eu sou do partido tal mesmo, e aí eu recebo para fazer isso, não sei o quê. Eu fiquei horrorizado,
Porque eu não imaginava que isso acontecesse. A gente ouve, né? Mas, cara, não é possível que partidos políticos façam isso. E o cara ali falou que era. Eu não vejo motivo para o cara mentir. Eu não prendi. Não tinha motivo para prender ali o cara. Eu soltei o cara. Mas aquele depoimento dele me impressionou. Então você tem, Sérgio, isso em partidos políticos, em agremiações acadêmicas, você tem isso, essa atuação desses grupos insufladores em várias possibilidades. E aí, por exemplo, o ponto que você ressalta, que nesse momento de black blocs, alguma ocorrência que teve, e a polícia não atuou, e quando atuava no Rio de Janeiro era rechaçada por partidos como o PSOL, partidos como o PSTU. Absurdo, tadinhos, não estão fazendo nada, e a chuva de pedra caindo. Óbvio, a polícia fez muita coisa errada, fez e tinha que pagar. O cara que fez coisa errada, ele tem que sofrer um processo administrativo disciplinar, ele tem que ser processado na justiça militar, e a punição tem que ser rigorosa. Mas muitas vezes o cara está ali obrigado, porque ninguém vai para uma chuva de pedras porque quer, ninguém vai tomar soco, pedrada porque quer, então o policial está ali obrigado, cumprindo seu dever. E aí a gente chega na parte da segunda sessão, ou na parte de inteligência. Hoje se fala muito em inteligência, né? Tudo é inteligência. A polícia tem que agir com inteligência. Inteligência é diferente de investigação, gente. Investigação é uma coisa, inteligência é outra. A inteligência serve para subsidiar o gestor de informações. Então, digamos, o Roberto Vicentim, ele é um gestor de uma empresa privada. E aí a empresa dele vai ter um setor de inteligência para, por exemplo, fazer análises das empresas concorrentes. Claro que muitas vezes tem roubo de informações secretas e tal, né? Mas a inteligência serve para subsidiar ali o Roberto, que é o gestor, que é o CEO da empresa, com informações. Isso é inteligência. Então, quando você vê muitas vezes policiais militares ou policiais civis inseridos ali no grupo de manifestantes, o que eles estão fazendo? Eles estão levantando dados de inteligência para falar para o gestor, comandante do batalhão, o comandante-geral da polícia, olha, isso aqui é uma manifestação tranquila, pacífica, a gente, a princípio, não vai precisar de uma força de choque aqui. Olha, isso aqui já é uma manifestação estranha, olha, deve ter 1.000 homens, 2.000 homens, 2.000 pessoas manifestando. Até para planejar o policiamento, você usa o serviço de inteligência. Uma coisa é uma manifestação que vai ter 50 pessoas, eu posso botar ali uma viatura da PM. Outra coisa é uma manifestação que vai ter 5.000 pessoas, 10.000, 15.000 pessoas. Mas como é que você sabe isso? Muitas vezes com serviço de inteligência. Os policiais vão lá nas reuniões e buscam levantar informações. E isso é lícito, gente. Isso é legítimo, tá? O que não seria legítimo seria utilizar essas informações de forma errada. Particularmente, aí eu falo o caso da PM do Rio. Nunca soube da utilização política desse tipo de informação para isso, tá? Para gerar conflitos políticos internos, nunca soube disso na PM do Rio. A gente teve um problema sério, e eu fiz uma live com o senador Nelson Tach, e ele foi presidente ali da comissão do Congresso que fiscaliza o setor de inteligência. E a minha preocupação foi quando, na intervenção de 2018, os militares tiveram acesso a toda a inteligência policial do Rio de Janeiro, coisa que eles não tinham, tá? Então, eles tiveram acesso a tudo. Eles usurparam, eles pegaram para si todo o setor de inteligência do Rio de Janeiro. Todos os dados que nós tínhamos passaram para eles. Então, isso, para mim, é preocupante. Por que o militar federal precisa disso? De dados sobre criminalidade? A gente quer Forças Armadas, então, sendo polícia? Então, é melhor mudar. Muda, em vez de ser exército, bota Polícia Militar da União. Sei lá. Guarda Costeira, em vez de ser Marinha. A gente muda os nomes, né? É melhor. Porque se a gente não quer, eles não precisam de informações que sejam relativas à segurança pública. Tá? E hoje o setor de inteligência das Forças Armadas, eu acho que muito mais do que das polícias, e eu não posso falar profundamente, mas teve uma reportagem que saiu ontem, se eu não me engano, onde o setor de inteligência das Forças Armadas estava monitorando alguns deputados federais em relação ao voto impresso. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. Então, o Freixo e mais alguns deputados estavam sendo monitorados pela inteligência das Forças Armadas, acho que do Exército, para isso. Meus amigos, por quê? Porque uma força armada está monitorando um deputado sobre o voto impresso. Qual é a legitimidade disso? Para que ele precisa daquela informação? Porque o gestor tem que precisar daquela informação para aquela informação poder ser captada de forma legal e legítima.
para que o comandante do Exército quer saber o que o Freixo está falando contra o voto impresso, seja nas redes sociais ou seja ali entre os seus colegas? Eu não sei. E aí, Sérgio, isso me preocupa, esse setor de inteligência das Forças Armadas, que, como você bem disse, quando a gente olha a ditadura, o setor de inteligência, de repressão, ele chegou a ser a 4ª Força Armada brasileira, em termos de efetivo. Tinha Marinha, Exército, Aeronáutica e o setor de repressão. Tá? E aí, o setor de repressão tinha membros da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Bombeiro, das Forças Armadas. Era a maior força armada não fardada, né, porque eles atuavam ali de forma não ostensiva, do Brasil. E isso foi quebrado com a redemocratização. E espero que não volte. Mas me preocupa, sim, hoje, não posso falar pelas outras polícias, mas pelo que eu conheço do setor de inteligência da Polícia Militar, isso não ocorre. Ou não ocorria até bem pouco tempo, quando eu fui para a reserva, e não acredito que tenha ocorrido. Mas me preocupa o setor de inteligência das Forças Armadas, principalmente com essa reportagem aí que foi feita ontem sobre esse levantamento em relação ao Freixo. Tá? Eu não sei se eu respondi. Ô, Sérgio, se você quiser fazer alguma observação, eu pediria que fosse breve, né, para podermos passar a pergunta para outras pessoas também, né? Claro. Não, é só para agradecer. A questão que eu coloquei das PMs, talvez o episódio mais recente que fale um pouco dessa insubordinação foi uma repressão que houve a uma manifestação em Brasília, num dia de manifestação nacional, em Brasília não, em Recife, desculpe, em que houve uma ação da PM deliberada, intencional, de atacar os manifestantes que não tinham feito nada, inclusive com lançamento de bomba de gás em direção a edifícios, coisa que eu só tinha visto na Praça Roosevelt, em São Paulo. Mas obrigado, acho que continuou me esclarecendo. O Luiz Alexandre, eu queria só pedir alguns esclarecimentos aqui. Você mencionou uma alteração legal em 2002 que proibiu a punição de militares, de membros das Forças Armadas. O que foi isso? Foi um decreto? É uma instrução? Enfim, qual que é o instrumento legal disso? Só para ficar mais claro. Na verdade, se for o que eu falei aqui, foi a modificação do regulamento disciplinar, que foi feita através de decreto, para impedir o presidente da República de punir. Teve essa mudança. Então, hoje, somente os próprios membros das Forças Armadas... Se autolimitou no poder de punir no final do mandato, é isso? Eu não lembro agora quando foi. Eu não lembro agora se foi em 2002... Eu não lembro agora o ano correto que foi. Eu dou aula sobre isso, mas sou péssimo de data. Não. Acho que foi 2002, você citou isso, só para complementar, porque tem um artigo seu do ano passado que fala da extensão desta não punibilidade dos governadores em relação aos comandos da sua PM, que eles também deixam de poder prender, né? Esse das Forças Armadas eu acabei de ver agora. O regulamento disciplinar do Exército foi de 2002. Foi um decreto de agosto de 2002... Tá? Assinado pelo... Quem lembra aí em 2002? Agosto de 2002 era quem? Presidente da República. Presidente da República. Quem era? Lembram? Alguém lembra? Era o Fernando Henrique? Era o Fernando Henrique. O Lula foi eleito em 2002 e ele tomou posse em 2003. Sim, a posse é sempre em ano ímpar. Isso, muito obrigado, Roberto. Acho que era o Fernando Henrique mesmo. Então, o Fernando Henrique... O José Aparecida que escreveu também. Fernando Henrique fez essa alteração por decreto em 2002. Mas a gente tem uma alteração que eu considero mais perigosa, e eu escrevi nesse artigo que saiu hoje no Globo, que foi a alteração do ano passado, foi em 2019. Foi uma alteração em 2019 que impediu policiais militares serem punidos com cerceamento de liberdade. E vejam, eu como um democrata, eu sempre achei um absurdo um policial militar ser punido com cerceamento de liberdade, um trabalhador ter a sua liberdade cerceada. Mas a gente está num momento tão ruim, né, desse governo que para discutir direitos de militares é muito difícil. É muito difícil. Então, um decreto, uma mudança legislativa que a princípio foi uma lei, né, que a princípio seria bom você impedir ali de trabalhadores das polícias terem sua liberdade cerceada, ficar até 30 dias preso no quartel, acabou se transformando hoje, nessa ameaça à democracia, em menos um instrumento para o governador poder coagir as polícias e os bombeiros militares. Então, praticamente hoje, o que o governador tem? O que o Dória fez.
afastou o cara da função. Mas é óbvio que ele sabia que ele ia ser afastado. Ele já tinha pensado nisso antes. É óbvio que um coronel faz isso, faz o que ele fez, um coronel da ativa, ele sabe que ele vai ser afastado do comando. Mas qual era a outra punição que ele teria? Ele sabia que ele não seria ele detido, preso, não teria uma perda de liberdade. Então, o que hoje eu falo? A grande saída para reprimir esses abusos das PMs hoje, dos bombeiros, já que nesse governo o Bolsonaro sancionou essa lei, tirou a possibilidade de punição de cerceamento de liberdade dos policiais militares e dos bombeiros, é a Justiça Militar Estadual. A gente tem um Código Penal Militar forte, tem possibilidade de fazer medidas ali cautelatórias, como prisão preventiva, tá? E partir para cima. Esse cara, por exemplo, se sou encarregado do inquérito, eu peço uma prisão preventiva desse cara, porque seria ali péssima prisão preventiva, é horrível, como operadores do direito nós sabemos, mas seria ali muito didático para quem está em volta. Porque se um coronel é preso, né, preventivamente por uma ameaça à democracia, outros coronéis e quem está abaixo dele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Luiz Alexandre, falar no regulamento disciplinar, se eu estiver errado, você me corrija. A impressão que eu fico é o seguinte, que depois de 85, o regulamento disciplinar foi muito relaxado do ponto de vista de manifestação dos membros da reserva. Você pega as crises dos anos 50, parece que o regulamento militar era muito mais rigoroso. Se a gente fizesse aquele famoso discurso do coronel Mamed à beira do túmulo, eu não lembro exatamente que militar que morreu, mas aquilo detonava um processo punitivo, havia debate público sobre isso. O que se observa depois da transição democrática, parece que se relaxou sobre isso. O clube militar fala, grita, vai para a imprensa, fala, conspira, e eles são aposentados do Serviço Público Federal, e até onde eu entendi desses processos disciplinares pré-64, havia muito mais rigor sobre isso. Hoje parece que o sujeito vai para a reserva, ele tem um salvo-conduto para fazer o que quiser, ir para a porta do... Como o próprio general Ramos admitiu numa entrevista na Globo News que o Bolsonaro ia à porta do quartel fazer panfletagem. E é pior, que ele admitiu que a única coisa que ele fez como comandante aqui do 2º Exército, acho que ele estava aqui na época, diz que assim, pediu para o Bolsonaro, olha, fica um pouquinho de lado aí do portão, porque senão eu vou ter que tomar uma providência. Então, a sensação que eu tenho é que isso foi absolutamente relaxado. Tudo bem, você não tem... eles não têm não têm mais poder de aparecer no processo político, mas isso tudo se virou as costas para isso. Quer dizer, panfletar na porta de um quartel é uma coisa inadmissível. Né? Eu acho isso. E o general vai, a Globo News em cadeia nacional, diz isso. E acha a coisa mais... Ainda sorri, que pediu para o Bolsonaro maneirar um pouco aí, fica um pouco de lado no corredor, que passar o comandante, passar não sei o quê, fica meio de lado para não chamar atenção. Então, esse regulamento disciplinar não teria que ter mais transparência sobre as medidas disso? Quer dizer, como é que no resto do mundo se trabalha com isso? Teve uma mudança, sim, Erickson. No governo Sarney ainda, se não me engano, em 88, foi editada uma lei que permitiu aos oficiais, aos militares inativos se manifestarem, inclusive politicamente, sem sofrerem as consequências do regulamento disciplinar. É aquilo que eu sempre falo, eu sou um democrata. Eu acho... porque é um momento muito difícil da gente discutir direitos militares nesse governo com tudo que está acontecendo. Mas eu acho que, ao invés de mais autoritarismo nas forças, a gente tem que dar mais democracia. A gente tem que fazer o militar entender que não é pelo golpe, que não é pela força que ele vai conseguir alguma coisa. A gente tem que dar mais democracia. E o direito à liberdade de expressão é um direito de mão dupla, onde um está falando e o outro está ouvindo. Os dois, no direito de liberdade de expressão, exercem esse direito, o transmissor e o receptor. Então a gente precisa ouvir o que os militares têm a falar. A gente precisa ouvir o que os policiais militares têm a falar. Porque é um pedido de mudança de políticas públicas, muitas vezes. Então, por exemplo, como a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha é totalmente legalizada, autorizada pelo STF. Por quê? Não é uma apologia ao crime, um incitamento ao crime, é um pedido de mudança de política pública. Então, quando eu calo aqueles operadores da Defesa Nacional ou da Segurança Pública, eu não estou permitindo quem trabalha com isso se manifestar e falar, olha, essa sua política pública está ruim.
E não estou falando de forma contestatória ao poder civil organizado, muito pelo contrário, para emparedar o poder civil, mas para se manifestar, poder se manifestar de forma técnica, clara, objetiva, tá certo? Mas hoje sim, os militares nativos têm essa autorização. E olha, ainda bem, porque senão eu já estava preso pra caramba se não tivesse. Porque o que eu escrevo aí, a galera tá doida para me prender assim, de todas as maneiras possíveis. Mas você escreve coisas que coadunam com os princípios democráticos da Constituição Federal. Não para quem está no poder hoje. Bom, mas isso é uma coisa que o STF poderia tratar com muita tranquilidade, né? O problema é você ter... Eu chegar ao STF. Esse é o problema. Vou precisar de um bom advogado, vou te chamar. Eu espero que você nunca precise dos meus serviços nessa área, mas é uma coisa que eu pergunto o seguinte: o Estado democrático de direito não tem ferramentas para reagir às coisas que as forças fazem. Quer dizer, não há uma punição ao Pazuello. O Pazuello vai a evidentemente um comício, né? Porque o que o Bolsonaro faz é fazer comícios desde o dia que ele tomou posse. Governar, realmente se preocupar com políticas públicas, faz comícios, um atrás do outro. Aí vai o general, faz e o comando toma aquela decisão. Quer dizer, se esse comandante não pode ser processado de forma nenhuma, às vezes a sociedade civil não tem defesa nenhuma contra os servidores. Então, isso que eu pergunto, eu acho que pode se dar direito aos militares para terem direito de defesa, mas precisa ter transparência. Eu acho que a coisa da democracia é que nós temos pelo menos 2 estamentos que são inatingíveis e, aliás, muito parecidos em manifestações, os militares e os juízes. Eu cheguei a ouvir de ministros, quando o Rocha Barros, aqui em São Paulo, aquele juiz federal que foi preso, etc., eles escandalizados com aquilo, assim, não se pode devassar o judiciário dessa forma, expor o judiciário ao julgamento público. De certa maneira, é o mesmo raciocínio que os militares têm. Tá certo? Não se pode devassar? Pode sim. Então, você pega a entrevista da Piauí de 2018, do Vilas Boas, em fevereiro de 2018, eu fiquei horrorizado e, dali, pus as minhas barbas de molho, porque ele diz objetivamente sobre uma decisão do Diretório Nacional do PT, que eu desconhecia, fui informado pela entrevista do Vilas Boas, que ele dizia o seguinte, que era eu não sou filiado ao PT, então eu não sei precisar isso, mas o Diretório Nacional teria feito uma autocrítica do que erraram durante as consequências do golpe parlamentar contra Dilma, quer dizer, por que se chegou a isso, fazendo alguma autocrítica. Lá pelas tantas, o Diretório Nacional faz algum comentário que precisaríamos intervir na formação dos militares. Aí o general Vilas Boas diz, é um absurdo. Ele quer dizer para nós como é que nós devemos ensinar nas nossas escolas. Eles querem interferir nisso. Nós temos que pôr um basta nesse tipo de tentativa de interferir. Eles são servidores públicos. De certa maneira, é o mesmo raciocínio que os juízes fizeram ao longo dos anos. Está aí o controle da sociedade civil sobre o judiciário, é a coisa mais tênue possível. Tá certo? É que hoje eu não vou fazer críticas ao STF, mas aquilo que de controle externo não tem nada. Tá certo? Sim. Tem endosso externo as coisas que se faz. Eu acho que não é à toa que muitas pessoas disseram que os juízes eram os tenentes da Lava Jato, tá certo? Mas eu acho que erramos muito. O novo tenentismo, né? Sim. Porque o partido, como diria alguns, o partido armado continua aí, tá certo? Então, eu acho isso, quer dizer, como combina um regime democrático, que os militares têm o direito de se defender, mas e aí gostaria de ouvir a tua opinião. Uma das coisas que eu acho que o movimento sindical errou foi, inclusive, admitir que tivesse sindicatos de policiais armados. Eu, por exemplo, achei sempre muito estranho, porque a OIT repudia esse tipo de organização desde muito. E estados insuspeitamente democráticos repudiam a possibilidade de você ter armados se organizando em sindicato. Mas eu acho que em 85 se passou por cima disso. Não, vamos organizar os servidores, reconhecer o direito. Mas você tem sindicato de policial federal, sindicato de policial civil. Eu acho muito estranho. Eu já assisti a assembleias, não vou citar o local, de
onde tinha muita gente armada numa assembleia. Eu falei assim, isso não, eu me senti absolutamente deslocado naquilo. Eu falei assim, num coaduna, uma reunião pública de pessoas armadas está repudiada na própria Constituição. Tá certo? Então, assim, eu acho que eu acho que tanto aqueles que defenderam um regime democrático mais amplo, etc., tal, foram muito também lenientes com isso. Eu acho que, sim. De que forma os militares podem se manifestar? Quando você diz eles têm direito, eu gostaria que eles tivessem direito, mas precisa ter canais institucionais disso, abertos visivelmente para a sociedade. Agora, eu não consigo enxergar uma passeata de militares, onde, inclusive, ninguém garante que eles vão às ruas sem armas, porque quem vai tirar as armas deles? Então, como é que seria, na tua visão, esse direito deles se manifestarem? Porque essa é a resposta que o Estado precisa hoje e que os democratas precisam dizer claramente para os militares e para os policiais militares. Qual é o caminho disso? Me parece que organização sindical não é. Eu sempre vi com muita restrição. Fui consultor da OIT, frequentei Conferência Internacional da OIT. Eu sempre achei muito estranho isso, né? E nós nunca pusemos o dedo na ferida sobre isso. Como é que seria esse controle, esse direito deles se manifestarem? Como é que você, como jurista, pensa isso? Eu queria ver algum comentário seu sobre isso. Eu acho que não é para agora, né? Isso aqui não pode ser para agora. Nesse momento, a gente está numa batalha contra a democracia. Mas eu acho que uma mudança de formação e uma democratização das forças, uma democratização da sociedade, né? A gente vê aí que tem 25% de pessoas no Brasil pedindo golpe militar, tá? Pelo menos, né? É o que as pesquisas indicam como aqueles bolsonaristas mais ferrenhos. Então, eu acredito que uma democratização das forças, uma mudança no sistema de ensino, na estrutura de ensino das polícias, seria muito salutar. E a gente fazer de forma regulada, regulamentada, esses direitos de liberdade de expressão. Tá? Eu sei que isso é um tema muito controverso. Então, alguns professores que eu converso quase discutem, quase me batem por causa disso. Mas eu tenho esperança que isso seja possível. Eu já fui manifestante, sendo policial militar da ativa, liderei manifestações. As manifestações, sempre que a gente fazia, era exigir que todo mundo não tivesse armas, de maneira nenhuma ninguém vai armado. Então, e funcionou, e funcionava. E nosso pedido era mudança de políticas públicas. Na pior época, numa época dos mais corruptos possíveis, que era a do Cabral. E a gente conseguiu pressionar o governo para mudança de políticas públicas, e algumas foram alteradas, outras não. Então, eu acho que é possível você fazer com uma regulamentação forte, com pessoas ali que pensem o que é democracia, que pensem o que é direito, etc, etc. Tá? Mas não é para agora. Infelizmente, o que a gente está vendo, que é óbvio, não é para agora. O Roberto Vicentim está querendo fazer uma pergunta aqui, né? Eu vi aqui no bate-papo. Por gentileza, Roberto, pode fazer a sua pergunta aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, que nos prestigia sempre. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu lamento, mas uns imprevistos me fez chegar tarde aqui. Praticamente, eu acho que perdi melhor parte da exposição do Luiz, se me permite chamá-lo assim, mas da parte que eu consegui pegar, você disse que foi militar, né? Da Polícia Militar, é isso, né? Do Rio, não sei sim. Qual a tua patente quando se afastou. Aí o doutor Érico se coloca como jurista, não sei se está dentro da tua, se é advogado ou alguma outra função dentro do judiciário, mas em outras ocasiões proporcionadas pelo doutor Erickson aqui, nas exposições, nos debates, houve expositores que disseram que uma boa parte, pelo menos à época, isso não faz mais do que 3, 4 meses, espero, né? Porque do jeito que está passando o tempo, grande parte do alto escalão das Forças Armadas não se alinhariam com um possível golpe do Bolsonaro. Eu já ouvi quais generais estariam ajudando a insuflar esse golpe aí, justamente porque se colocam sempre como os melhores para poder fazer a governabilidade de um país.
Na tua exposição, você parece que deu a entender que realmente, pela comparativo que houve acho que Bolívia, né, se não me falha a memória, eles estariam quase que lenientes a, tipo, deixa o barco correr, porque, na verdade, eles também vão ser beneficiados com isso. Porque, realmente, aqui no interior, né, a gente vê muito da polícia militar sendo bolsonarista, como bancário, os vigilantes de agência também se acham militarizados por causa de um portezinho de arma, né? Também são bolsonaristas, né? Além de toda a grande maioria da sociedade aqui catanduvense, né? Ainda assim, você acredita que eles seriam tão lenientes com esse golpe? Cadê esse alto escalão que estaria contrário a esse tipo de ação bolsonarista? Apesar de que... Assim, as coisas mudaram muito nos últimos anos, né? Então, você pega o Bolsonaro há 10 anos, ele ainda era um sentimento ali de desprezo por ele nas Forças Armadas. Entendo que havia certamente. Só que com o final do governo Dilma, com toda a crise de escândalo de corrupção, com a possibilidade dos militares vendo um colega ali, entre aspas, né? Porque eu nem considero mais o Bolsonaro um militar, tomar o poder, assumir a presidência da República e levar eles de volta aos palácios, porque até o final da ditadura eles eram os chefes dos gabinetes, né? Chefe que eu estou falando, eles eram os ministros, e depois da redemocratização, eles andavam só nos corredores dos gabinetes, não é isso? Então, olha a perda de poder. Eu fiz alguns cursos nas Forças Armadas e eu via como eles sentiam isso. De dar uma determinação para alguém e o sujeito na rua rir da cara do militar e ir embora. Eles não perderam a moral realmente, né? Então foi uma perda de poder muito grande. E essa possibilidade de retomada com o Bolsonaro agradece ao Vilas Boas, né? Estou aqui por causa do senhor, lá quando ele assume, não é isso? Não vou dizer o que foi, não, Vilas Boas lá rindo, não sei o quê, é óbvio que houve uma reunião ali em torno do Bolsonaro. Tem um livro muito bom da Thaís Oyama também, que ela fala ali os bastidores dessa eleição, que mostra o Heleno fazendo encontros com o Bolsonaro. Isso aí mudou. Então a gente vê como as coisas mudam. Uma pessoa que era desprezada pelos militares das Forças Armadas, de repente vira ali uma possibilidade de uma porta para eles voltarem ao poder. E aí hoje, foi o que eu tinha falado antes, o que eles estão vendo? O Erickson aqui falou, a possibilidade de um futuro governo mexer profundamente na instituição militar, mexer no artigo 142 da Constituição, mexer nas atribuições constitucionais deles, com essa mudança desse artigo 142, impedir de eles atuarem internamente, mudar o sistema de ensino, mudar o sistema de promoção, que hoje é todo deles, mudar o sistema punitivo. Então, você pode ter mudanças estruturais que, para eles, e o Erickson viu bem isso, né, o Vilas Boas indignado, para eles é uma coisa assim, que atinge muito a instituição, vai ser um atentado para a instituição. Então, eu vejo essa mudança dos militares no governo Bolsonaro. Até no passado eu falava, olha, no começo desse ano, o truque da cartola lá que o Bolsonaro fazia com os tanques de guerra já era. Não adianta que ele ficava ameaçando. Mas o Pazuello trouxe um grande problema por isso, porque ele ligou intrinsecamente os militares ao governo. E a partir desse momento, eles se expuseram tanto que um próximo governo provavelmente vai mexer com eles. E aí, eles estão se sentindo ali acuados. Tá, cara? Ou a gente faz alguma coisa, ou vão mexer com a gente de um modo que não mexeram na redemocratização. Não mexeram, mas agora vão mexer. Então, para você ter uma transição tranquila, ou seria, e eu acredito que seja o Lula que vai entrar, né? Tudo indica que é o Lula, uma sinalização do Lula clara e objetiva, um acordo do Lula de não mexer com esses militares. Isso aí tranquilizaria eles. Ou o Lula ou qualquer outra pessoa. Ou então, deixa ter o golpe, deixa os polícias fazerem o jogo sujo, de repente amanhã dá um impeachment no Bolsonaro, bota o Mourão, que é um militar, faz essa transição, como houve a transição democrática, negociada. Até porque você aprende com o erro dos outros, né? Você não aprende com os próprios erros se você for inteligente. Então é só você olhar na Bolívia. O que está acontecendo na Bolívia agora? A presidente lá, né, interina, que sumiu lá na Bolívia com um golpe boliviano, está respondendo hoje por genocídio, está presa, tentou se matar.
Então, o que você vai fazer? Você olha para o que está acontecendo ali na Bolívia e você faz diferente. Então, você faz uma transição democrática negociada, com as mesmas leis de anistia, tudo isso que a gente já viu acontecer no Brasil. Entendeu? Então, Mas Roberto, as coisas mudam muito rapidamente, né? Só uma observação, assim, quando você falou assim, no impeachment do Bolsonaro assumiria o Mourão, mas pelo prazo, Não. dificilmente isso... Eu estou falando até numa possibilidade de um golpe, tá? Tendo um golpe ano que vem, e aí se arma, se estende a presidência da República por mais um ano, algum ato institucional desse doido, e aí você tira o Bolsonaro, porque é um cara que envergonha as Forças Armadas, né? Ele fez com o Pazuello naquela filmagem, um manda, outro obedece, aquilo ali foi uma vergonha para os generais, uma vergonha. Tem general que não se sinta envergonhado com isso. E ele esculhamba o Pazuello, esculhamba o Mourão, esculhamba todo mundo. Então poderia ser uma possibilidade de uma retirada futura do Bolsonaro. Ele está achando que vai ser o grande ditador e acaba não sendo. Tira o Bolsonaro, bota o Mourão e faz uma transição negociada, com lei de anistia, com tudo que não aconteceu na Bolívia. Na Bolívia acabou a democracia se impondo e fazendo pagar todo mundo que ajudou a fazer o golpe, né? Sim, obrigado. O Luiz Alexandre, o Mário de Andrade quer fazer alguma observação ou pergunta. Ele saiu. Ele saiu já, o Mário. Saiu. Então eu Velho, acabei... Oi. Velho, se o professor Luiz me permite, eu só queria fazer enfim, contar um testemunho sobre essa questão que o Vicentinho colocou. Eu trabalhei 4 anos com o general Amaro, que era o responsável pela segurança pessoal da presidente Dilma, e ele está hoje no alto comando. O que eu posso dizer é que é um profissional extremamente competente, com noção do seu profissionalismo. Nunca vi ele manifestar qualquer afinidade ideológica com isso ou com aquilo, mas é uma pessoa que tem noção de Estado, noção da função da institucionalidade como espinha dorsal da sociedade, da importância para isso funcionar. Então, certamente, é uma pessoa que ele não é a pessoa que daria entrevista, que vai para confronto, exatamente por conta desse perfil de um militar profissional. Mas acho que ele não concorda. Assim, pela convivência que eu tenho, certamente haveria, não sei se ele representa mais alguém, mas ele não entraria nessa canoa. Não, militares não são monolíticos, tá? A gente tem muita essa mania, né? Hoje, militares, a gente fala como se fosse uma classe totalmente hermeticamente fechada que pensa igual. Nem na ditadura isso aconteceu. A gente tinha linhas duras na ditadura que não queriam a redemocratização, por exemplo, e fizeram atentados, né, como do Rio Centro, para que não houvesse essa redemocratização. Então, certamente, a gente tem militares que gostariam disso e militares que são totalmente contra, assim como nas polícias, acho que assim como em qualquer lugar, né? Mas militares não são monolíticos, com certeza. Bom, alguém mais gostaria de fazer alguma questão? Porque nós já estamos há quase 1h45. Se não tem mais ninguém aqui, eu vou encaminhar o encerramento aqui, Luiz Alexandre. Eu achei essa contribuição que você trouxe ao debate muito grande, eu acho que muito esclarecedora, e gostaria até se a gente consegue uma outra oportunidade, voltar ao tema com você, que eu acho que você tem muitas informações, e gostaria que, eu acho, a preocupação e que falta do lado dos democratas, a formulação institucional para pôr ordem nisso, né? Esse cenário que digamos que seria o melhor possível essa hora do Mourão fazer uma transição. Mais uma vez nós vamos estender essa não solução a herança que os positivistas do século XIX deixaram para nós aí dos tenentes, ou dos praças. Eu não sei quem era o grupo positivista lá no século XIX, não fui estudioso disso, deixaram de herança para nós. Eu acho que assim, nós precisamos sugerir, a sociedade precisa sugerir soluções, os partidos precisam sugerir soluções democráticas para isso. Quer dizer, como ouvir as dores
daqueles que trabalham, têm os direitos respeitados na segurança, mas também conseguir interferir de alguma forma na formação e ter uma formação efetivamente democrática. Agora, eu acho que um dos problemas sérios nossos é a falta de tradição democrática, né? Não, eu diria, não é o único estamento que não ensina democracia. Tem outros estamentos também que não ensinam democracia para as pessoas. Então, acho que isso é uma falta realmente grave que nós temos na nossa institucionalidade. Enfim, a palavra é sua e depois nós encerramos, já que não tem ninguém querendo fazer nenhum, nós encerramos. E desde já agradeço sua participação e dizer o seguinte para as pessoas, que aqueles que querem assistir, que nem o Roberto perdeu o começo, é só ir lá e clicar na inscrição no YouTube, no nosso canal de Crivelli Advogados, que a partir de amanhã, no final da tarde, já estará disponível o vídeo para as pessoas assistirem outra vez. E aí, se inscrevendo ali, poderá receber as mensagens, inclusive, dos vídeos que nós subimos, que nós temos feito, em média, 2 webinars por semana, com vários assuntos diferentes, e as pessoas podem receber mensagem disso. É isso, Luiz Alexandre, a palavra é sua. Gente, só agradecer a todos aqui pela paciência de ter me ouvido. Eu falo pra caramba, eu sou professor, né? E fico me estendendo, peço desculpas. Eu deixei aqui meu Twitter aqui na minha imagem, @Luiz_Alexandre, caso queiram me seguir lá no Twitter para ver as besteiras que eu falo lá também, tá certo? E já que a gente não tem liderança política hoje, né, que faça essa convocação, eu vou fazer. Vamos às ruas no dia 7 de setembro. Esses caras não podem pensar que eles estão sozinhos, não, gente. A gente, como democrata, a gente não pode deixar eles acharem que são maioria, porque eles não são maioria. Eles não são maioria. Então, vamos às ruas no 7 de setembro para fazer um contrapeso a eles. Ou então vamos torcer lá que Papai do Céu cai um vendaval, um dilúvio no Brasil todo, impeça eles de ir para a rua também. Seria maravilhoso. Aí não vai a gente, mas também não vão eles, né? Olha, mas o problema, Luiz Alexandre, é que a Paulista é uma parte muito alta, é um platô, uma das poucas colinas que tinha em São Paulo. Ali não vai encher de água, infelizmente. Mas pelo menos cair chuva em cima deles, acho que eles já não vão querer sair de casa. Isso sim, pode ter chuva de granizo bem razoável, já teve em São Paulo. Isso pode atrapalhar razoavelmente. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui acompanhando o nosso webinar. Eu queria agradecer aqui especialmente o Renan Almeida, que é o nosso técnico responsável pelo som, pelas imagens e pela produção final do vídeo que vai ao YouTube, a Ana Paula Bachia Gonçalves, que é a produtora do nosso webinar, e a Simone Barros, que dá suporte aqui para todos os eventos. Obrigado a todos e todas. Até a próxima. Obrigado, Luiz Alexandre. Tchau, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Tudo bom.